E claro, vamos falar sobre educação, principalmente nesse tempo de pandemia. De que forma está sendo, é claro, educar fora de sala de aula? É um desafio imenso e para falar sobre os desafios, aqui eu recebo o secretário municipal de educação de União da Vitória, Ricardo Bunhago. Primeiramente, seja mais uma vez muito bem-vindo à Jovem Pan. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos os radiovintes. Agradecemos então pelo convite, de estarmos mais uma vez aqui nesta importante emissora, que é a Jovem Pan FM, e que vem trazendo notícia de maneira séria, focada, contextualizando e levando aquilo que mais interessa, aquilo que realmente faz sentido para junto da nossa comunidade, e em especial agora com relação à educação, que a gente discute bastante, os desafios são grandes. Falando aqui com os pais e as mães que estão nos ouvindo aí nesse momento, sabem aí realmente de que não é fácil, é um período difícil. Assim como para os nossos educadores, a verdade é que não é fácil para ninguém, porque é um desafio ao qual ninguém estava esperando, mas que caiu no nosso colo, vamos dizer assim, e o nosso único inimigo é esse vírus que é invisível, que é mortal e que infelizmente aí vem carregando muitas pessoas aí ficando doentes e também levando a óbito. E nesse sentido aqui, em União da Vitória, nós não somos uma ilha e nós temos toda essa preocupação com relação à segurança das nossas crianças, dos nossos profissionais e das nossas famílias. Então, nesse sentido, tivemos aí um trabalho grande de nos reinventar e conseguimos aí lograr êxito, levar a educação nesse período tão difícil e desafiador para todos, mais próximo da nossa comunidade, demonstrando o carinho que nós sempre tivemos para com as nossas crianças. Falo aqui também enquanto pai, sei o quanto é desafiador, mas nós precisamos encarar esse momento como uma oportunidade também de estarmos mais próximos, de nos dedicarmos de fato à nossa família, de termos essa atenção, porque afinal de contas não há nada diferente a ser feito do que a gente desenvolver a aceitação. E é nesse sentido que nós precisamos aceitar e fazer o nosso melhor nesse momento. E para isso a Secretaria Municipal de Educação tem fornecido inúmeras ferramentas, várias possibilidades. E através dessas, os nossos profissionais têm direcionado seus esforços. Algo que também pode ser feito por toda a comunidade pertencente à rede municipal de educação ou não, porque nós temos aí um canal aberto, a gente tem um site, uma plataforma que pode ser utilizado por todos aqueles que assim o quiserem. Bom, Ricardo, claro, aqui como você mesmo aqui já frisou, ninguém esperava algo isso. Tenho certeza que a equipe pedagógica, quando montava o calendário escolar, jamais iria colocar a pandemia no meio, E aí, então, esta situação, ela acabou se realmente pegando todo mundo de surpresa. Por quê? Porque aí, nesse momento, tivemos que interromper as aulas e o município de União da Vitória, de forma exemplar, foi um dos primeiros, a nível até de Brasil, naquelas primeiras semanas do mês de março, a interromper as aulas. Por mais que, mas a pandemia, ela muitas vezes ela não acomete, o público, digamos, o intenso dela não seria as crianças, mesmo assim para preservar as crianças e as famílias, porque as crianças, elas poderiam ser um vetor de levar o vírus para casa, e aí então parou-se tudo. Quais foram as primeiras medidas que foram tomadas pela Secretaria Municipal de Educação, vendo já que o retorno não seria imediato? Exatamente, veja, hoje e já então desde esse início, uma discussão bastante grande, junto com o prefeito Santinho Roveda, o vice-prefeito Bastirabas, o secretário municipal de saúde, pessoa competentíssima também, que é o Dr. Ari Carneiro, médico, portanto, e que entende muito sobre saúde. A gente conversou de que maneira nós teríamos que nos organizar também sobre essa opção dessa paralisação das aulas presenciais. Importante que façamos e coloquemos todo mundo a par. Nós não teremos aí o recesso de julho, porque o recesso de julho foi antecipado para aquele período lá, a contar do dia 18 de março, e sendo concluído ali no dia 1º de abril. Então nós antecipamos esse recesso, essas férias, que seria nesse período aí, 2 semanas sem aulas,
aos quais agora a gente continua tendo essas aulas não presenciais. Estudamos muito, nos dedicamos sobremaneira, juntamente com toda a competente equipe da Secretaria Municipal de Educação, com diretores, supervisores, e veja, as preocupações eram muito grandes com relação à continuidade da aprendizagem, com a incerteza de estarmos voltando ou não às aulas presenciais, porque ninguém estava preparado. E diria a todos, inclusive, que até hoje nós não temos assim como mensurar a médio e longo prazo as ações. As ações nós temos aí, todos os dias a gente senta com a Secretaria de Saúde e define os eixos que nortearão o nosso trabalho. Também sobre a possibilidade do retorno. Então nós temos aí semanalmente, se não diariamente, esse contato bastante próximo para que a gente esteja entendendo toda essa perspectiva. E lá naquele início, foi realmente um desafio enorme, porque nós víamos aí que a educação não iria voltar tão cedo, ela deve ser, e aí os especialistas colocam, uma das últimas a estarem retornando. Como você colocou, as crianças, por vezes, elas têm uma carga viral menor, né? E também uma imunidade maior, porque a imunidade ajuda muito nesse processo de cura, obviamente, das pessoas se recuperarem após terem o coronavírus. Mas o que nós queremos reforçar, assim, é que quando a gente fala de aglomeração, não existe uma escola que seja sem aglomeração. E você imagina, então, a maturidade de uma criança, principalmente agora eu falo sobre a rede municipal de educação, ali com 0 a 11, 10 anos, né? Especialmente ele então no museu, meu filho aí tem 8 anos, né? Ele vê um amiguinho, ele não vai aguentar, ele vai já querer abraçar, porque faz tanto tempo que ele não vê, inclusive, né? Então, para a educação seria algo bastante complexo pensarmos nesse sentido de um retorno tão breve. Obviamente, naquele início, então, né, que respondendo aqui a pergunta, nós nos debruçamos em idealizar um modelo de maneira imediata, rápida, urgente, mas agregando vários parceiros. E daí nós encontramos bons parceiros, a exemplo aqui da Jovem Pan, que sempre tem divulgado nossos áudios de apoio à comunidade escolar. O site Educa União foi criado aí, um dos pioneiros também, todo mundo que quiser acessar, quem já não acessou, educaunião.com.br. E fizemos uma parceria junto com a Unespar, que é a formadora dos nossos professores, inclusive, né, aos quais muitos deles retornaram à sua casa, retornaram à Unespar para fazer a gravação de vídeos que estão disponíveis nessa plataforma e também através da TV 1000. Na TV 1000 lá é possível sintonizar, portanto, num canal analógico, disponível a todos e todas, portanto, as aulas que estão sendo diariamente disponibilizadas. Fora isso, o material impresso. Estivemos aí entregando os moletons, juntamente com o prefeito Santinho, o vice-prefeito Bachir, estivemos presenciando o carinho e a dedicação dos nossos profissionais para com as crianças, né? De fato, eles têm feito um trabalho de excelência, com muita dedicação, e isso fica claro aí quando a gente recebe assim, os feedbacks da comunidade, vê os vídeos na internet, mas principalmente quando a gente está indo em loco lá e percebe assim, que houve um engajamento bastante forte de todos eles, e então a gente trabalhou aí sobre várias frentes. E não nos descuidamos também de ter a formação aos nossos profissionais, porque neste momento de pandemia, de isolamento social, nós professores sempre fomos e sempre tivemos a nossa maior recompensa, que era receber os nossos alunos dentro das nossas escolas. A gente trabalha com amor, com dedicação, com carinho, com entusiasmo, e receber aquele retorno, aquele abraço, aquele afeto, ter aquelas crianças gritando dentro da sala de aula, faz muita falta. Então, nós nos dedicamos também a procurar vínculos multidisciplinares, a exemplo da Vara da Infância e Juventude. Fizemos o Dedica num formato diferenciado, trabalhando a inteligência emocional, trabalhando o momento atual, contextualizando mesmo. Continuaremos tendo essas formações continuadas, pensando na saúde emocional dos nossos educadores e também dos nossos alunos. Em breve, a nossa psicóloga
fará também um trabalho, porque inteligência emocional é algo que começou a ser discutido, algo recente, né? Mas que nesse momento é de fundamental importância. A psicóloga da Secretaria Municipal de Educação vai estar trabalhando com os nossos professores, multiplicando com os supervisores, fazendo com que chegue também até as casas dos nossos alunos formas de trabalho relacionadas a esse tema. Porque, afinal de contas, a gente sabe que além desse perigo invisível, mortal, que é o coronavírus, a gente precisa lidar muito bem com a questão emocional das nossas crianças e todos os envolvidos. Bom, Ricardo, a gente está conversando aqui rapidamente fora do ar sobre essas questões, nesse momento em que não há as aulas, ainda há incertezas de quando se pode voltar. Alguns dizem, em setembro, outros outubro, uns falam, nem volta mais esse ano. Ainda estamos incertos, até porque o que se mostra aqui, os dados, principalmente da região sul do Brasil, que é a região mais fria, a curva, né, está subindo. E algo que até então era se esperar, porque estamos no inverno, a gente sabe aqui que o inverno é bem mais rigoroso que outras regiões do país, problemas, dores de garganta, por exemplo, pessoas gripadas com febre alta, até então eram bem normais no inverno, mas agora com essa nova questão aí, todo mundo fica um pouco mais, realmente, com temor, realmente, sobre a questão do coronavírus. Então, não podemos afirmar aqui datas para retorno às aulas. Mas a questão estamos aí praticamente alguns meses já sem aulas e alguns pais se questionam, para o ano que vem, como será feito aqui a nível municipal? Já se estuda de que forma ficariam a questão das séries? Por exemplo, eu tenho um filho meu que está no terceiro aninho, ano que vem ele vai ter que repetir o terceiro aninho, ou ele vai passar para o quarto ano, ou vão fazer 2 anos em um, terceiro e quarto ano. Já se tem essa em mente o que se pode fazer para o ano que vem, visto até porque estamos aí num ano político, né? Ano que vem pode-se trocar aí toda a questão de comando e de secretarias, mas o que já se pensa a nível municipal? Bom, primeiro, né, eu acho que é importante ali, você fez uma reflexão sobre o nosso possível retorno. A Secretaria Municipal de Educação tem trabalhado em cima disso, sobre essas possibilidades, sobre essa ótica, juntamente com a Secretaria de Saúde, mas compartilho aqui do mesmo pensamento ao qual tem sido difundido aí pelo vice-prefeito Bachirabas, nas redes sociais, de que falando agora como pai, né, neste momento, mesmo que as autoridades dissessem para voltar em um determinado momento, eu não levaria o meu filho para a escola até ter certeza de que nós não teríamos risco, né? Risco de saúde, risco de vida. Então, nesse sentido, é importante a gente estar colocando assim, de que nós, de maneira alguma, juntamente com toda a administração municipal, colocará em risco nenhuma vida com relação a anteciparmos esse retorno. Claro, se nós tivermos segurança que chance zero de estarmos tendo as nossas crianças contaminadas ou as famílias delas, nesse sentido, nós faremos esse retorno. Mas a gente precisa ter muita cautela, muita segurança, muita serenidade com relação a essa decisão. E com relação a este ano, é importante dizer, as crianças não estão em férias. Essas atividades que estão sendo repassadas diariamente pelos nossos educadores, pelos nossos professores, diretores, supervisores, disponibilizadas aí nas plataformas, as quais nós já citamos, estas aulas estão sendo validadas, as presenças estão sendo computadas e as avaliações estão sendo realizadas. Então, nesse sentido, o ano ele está transcorrendo, né, de maneira não presencial, da maneira como é possível, da melhor maneira possível para este momento. Então, nesse sentido, é importante, então, que haja esse engajamento aí que a gente tem visto muito grande. Estamos atendendo mais de 98% dos alunos de União da Vitória por meio das atividades não presenciais. Então, nesse sentido, o retorno tem sido também bastante adequado. Os grupos de WhatsApp, os mais diversos, estão sendo trabalhados, as dúvidas estão sendo retiradas e há um processo, portanto, estabelecido de ensino-aprendizagem da maneira como a gente consegue nesse momento. Então, para o ano que vem, obviamente, Thiago, nós teremos que desenvolver um trabalho de recuperação desses conteúdos, porque eventualmente, e com toda certeza,
na verdade, a qualidade do ensino não é igual à presencial, né? De forma alguma. Nós estamos fazendo o nosso melhor, mas o nosso melhor não chega aos pés do que seria a educação presencial. Entretanto, está havendo um ensino-aprendizagem, essas aulas estão sendo computadas e nós, assim que possível, queremos estar retomando as nossas atividades e conseguindo retomar elas, seja em setembro, outubro, novembro, a gente já começa um ciclo de recuperação com relação aos conteúdos daquele ano letivo neste ano mesmo. Ou então nós teremos que realmente fazer no ano que vem uma recuperação concomitante com as matérias daquele ano. Mas as crianças passarão. Portanto, as que estão no segundo ano passarão para o terceiro, as do terceiro para o quarto. Bom, praticamente aí você responde talvez a questão aí, quando você falava sobre não mandar os filhos para aula, aqui, deixa eu ver se consigo aqui localizar o nome da mãe que fez a pergunta. A Tatiane Lima, ela perguntou o seguinte: se eu não mandar o meu filho mais para a aula nesse ano, e se as aulas retornarem, ele pode ser reprovado por faltas? Veja, como a gente disse só, esse aqui é um processo, né, ao qual nós estamos estudando diariamente, junto com também orientações do próprio Conselho Nacional de Educação, do Conselho Estadual de Educação, a fim de que nós possamos mensurar quais medidas serão realizadas. Gostaria de dizer assim, só retornaremos quando o risco à vida, à saúde, à segurança dos nossos alunos for zero. E isso é dito pela nossa administração, colocado aqui para os pais. Portanto, esta preocupação em relação ao retorno. Obviamente, caso as aulas fossem retomadas, né, nós teríamos que ter o ensino de maneira híbrida, ou seja, parte dele presencial, parte dele à distância. A criança ou o pai opta em continuar o ensino remoto, precisa ser dado essa atenção especial, essas faltas não podem estar sendo computadas desde que os trabalhos estejam sendo realizados, né? Nós não podemos jamais, principalmente no momento destes, estar agindo, né, com imprudência ou não atento a essa realidade. Portanto, o que nós queremos dizer, existe uma responsabilidade de toda a administração municipal com relação a preservar o que é mais importante para todos nós, e falo aqui enquanto pai, que é a vida das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos alunos da Rede Municipal de Educação. Então, fiquem tranquilos com relação a esse processo, mesmo que seja retomado, e até, afirmando de novo, só retornaremos quando tivermos aí uma chance mínima, se não zero, de contaminação das nossas crianças. Bom, Ricardo, a gente sabe que aqui em União da Vitória, temos uma alimentação super adequada para as nossas crianças, acompanhamento de nutricionistas, e tudo é uma cadeia, né? Para fornecer ali as frutas, os legumes, em que são preparadas ali os lanches, as merendas, tem também o trabalho, o aporte do homem do campo, né? A prefeitura vai lá e adquire, então, esses alimentos frescos, e é uma cadeia, né? Ou seja, se interrompesse tudo agora, o homem do campo também sofreria lá, né? Porque tem lá as suas plantações e com isso não estaria entrando também ali o seu sustento. Muitos acabam tirando ali o seu sustento. A prefeitura continuou fazendo essas compras, né? E esta merenda que não está sendo servida nas escolas, elas estão sendo repassadas para as famílias. E de que forma o município, então, fez a escolha dessas famílias? Veja, de fato, assim, temos aí, através do Merenda em Casa, levado esses kits de alimentação escolar. É importante que a gente coloque aí para todos, né, que estão acompanhando, de que esse kit é pensando na criança, né, naquela alimentação, ou seja, a substituição daquele alimento que ela estaria comendo na escola. Ou seja, ela é proporcional a esse período. E ela vem como uma ferramenta complementar a todas as ações que vêm sendo demandadas aí por meio do cartão Comida Boa, por meio dos R$600, mais um auxílio às nossas famílias, no sentido de estar corroborando, né, para com a parte pedagógica, portanto, preocupado também com a alimentação e com a nutrição das nossas crianças. E não seria diferente aqui, né? Nós estamos aí, então, entregando para todos aqueles que são cadastrados no Bolsa Família, mas também para aqueles que precisarem, né, que tiverem essa dificuldade,
procurem o seu diretor de escola e esse estará nos repassando esse nome, o nome dessa família, para que nós possamos incluir e fazer a entrega desse kit de alimentação. Portanto, nós não estamos excluindo ninguém. Todos aqueles que precisarem, procurem o seu diretor, para que a gente esteja incluindo. Obviamente, a gente só coloca assim, aquelas famílias que precisam, né? Então, se eu estou precisando, eu busco e você será atendido. Também aqui eu gostaria de ressaltar, né, de que nós em breve já estaremos lançando um novo edital para uma chamada pública aí para os agricultores e agricultoras aí de União da Vitória fazerem a entrega no decorrer deste ano. Hoje já era para ser publicado esse edital, a equipe lá da licitação já estava trabalhando sobre isso. Então, dentro em breve aí uma nova chamada para que a gente mantenha também, dê continuidade essa manutenção na renda também lá no campo com os nossos agricultores. Ricardo, claro, a gente já falou sobre esse momento de pandemia, mas já vinham sendo feito um trabalho antes disso e continua sendo feito, que é o trabalho de reforma dos prédios e escolas. Algumas escolas aí com mais de 50 anos de história, nunca sequer passaram por uma reforma, uma troca de um telhado, fiação elétrica, que a gente sabe que a maior parte dos incêndios, esses são dados do Corpo de Bombeiros, ocorrem devido à questão da fiação elétrica e realmente as crianças vivenciavam um verdadeiro perigo, né? Afinal, muito tempo, assim como na sua casa, você tem que volta e meia estar fazendo uma reforma, verificando todas essas questões. O município, então, já reformou muitas escolas e algumas delas ainda estão, é claro, em andamento. Agora, recentemente, recebi aqui os releases de novas escolas sendo entregues e fazendo ali um antes e depois. Realmente nem parece que é a mesma escola, né, Ricardo? Realmente, esse foi algo assim que nós trouxemos, um programa inovador, né, e que trouxe um resultado bastante rápido, porque a infraestrutura das nossas escolas não é de ontem ou de hoje, né, há muito tempo precisavam ter investimentos significativos. Então, nesse sentido, a gente buscou ferramentas que levassem uma recuperação rápida, urgente, para diversas, se não todas, as unidades escolares do município de União da Vitória. E agora, tínhamos e fizemos, assim, através do programa Reforma Rápida, que recebeu o apoio dessa administração, conseguimos estar recuperando aí mais de 15 estabelecimentos escolares, dentre outros que nós nos unimos junto com a comunidade escolar e através de um apoio recíproco a gente conseguiu fazer reformas também importantes. Gostaríamos de citar aqui as últimas, agora dentro desse período, né, de paralisação das aulas presenciais, que é o CEMEI Mário Rezenberg, lá no São Sebastião, né, um CEMEI, como você disse, ganhou outra cara, parece outro, né, parece que foi construído outro CEMEI, e que de fato assim está prontinho lá para assim que a gente conseguir voltar com segurança, voltar para uma instalação totalmente remodelada. Também os dois CEMEIs do Limeira, do bairro Limeira, né, o CEMEI Zilá e o CEMEI Herbert, ambos aí a gente fez uma recuperação bastante acentuada. Na escola municipal Didio Augusto, né, a gente entregou uma quadra inteiramente nova lá para a comunidade escolar e nós gostaríamos de destacar que dentro em breve estaremos entregando um colégio, uma escola totalmente nova, ao qual a administração municipal, por meio do Santinho, do Bachir, anteciparam os recursos, inclusive parte deles vindo do governo federal, para que nós conseguíssemos antecipar essa entrega, fazer essa entrega. Já era até para ter ocorrido, mas haja visto essa paralisação das aulas presenciais, estamos aguardando um pouco, que é a escola lá do São Sebastião, onde ficará o Miguelina Treuck. Uma escola, a quem for para aquele caminho ali, né, vai ver uma escola inteiramente nova, que ficou por anos e anos parada, que nós retomamos e estamos conseguindo entregar aí para a comunidade escolar. Portanto, tanto em questão de infraestrutura, continuamos trabalhando de maneira bastante ativa junto a todas as nossas escolas, com relação parte da alimentação, com relação à parte psicológica, as formações continuadas, o ensino-aprendizagem. Fizemos também, tínhamos toda a programação aí, né, a gente já falava no ano passado sobre a entrega do moletom para este ano, haja visto que são de 2 em 2 anos, geralmente, que nós fazemos essa entrega, e esse ano a gente esteve entregando aí para toda a comunidade um moletom, né, para essa época de frio ao qual nós estamos passando, principalmente para aquelas crianças que mais precisam nesse momento desse moletom, mas a gente viu com carinho
o uso aí que as famílias estão fazendo nas lições que estão levando para casa. A criança veste o uniforme, ela se sente um pouquinho mais próximo da escola, recebe o carinho aí da administração, mas também de cada professor, de cada educador, da Secretaria Municipal de Educação. Então, é um órgão facilitador de todo esse trabalho. E muitos pais também aí que estão nos ouvindo sabem, eu mesmo, às vezes, a gente acaba fazendo live de casa, a gente sai quando é necessário, mas a gente tem o que dá para virtualizar, até a gente tem virtualizado muitas vezes, só que é necessário a gente ter uma rotina. Então você veste a roupa que iria sair para continuar ali. Então a criança também, é isso mesmo, né? O nosso professor tem feito o mesmo, ele vai preparar a aula, ele vai ficar à disposição, mas ele veste aquele jaleco, ele veste uma roupa que estaria indo para a escola, para entrar naquela rotina e se sentir mais próximo daquela realidade ao qual nós tínhamos nos planejado com tanta dedicação desde o início do ano, mas que essa dedicação, essa persistência, essa motivação continuam nesse momento. Afinal de contas, estamos conseguindo ser referência, mais uma vez, no que tange aí as nossas ferramentas, ao trabalho que vem sendo realizado, e tudo isso nos deixa bastante contentes aí pela receptividade, ou seja, pelos pais estarem indo buscar as atividades, pelo carinho e atenção que eles têm demonstrado para com os nossos professores, para com a educação municipal, fazendo essas atividades, e principalmente a gente vê assim um carinho muito grande, o amor que eles estão tendo pelos seus filhos. Sabemos que não é fácil para você, pai, mãe que está nos ouvindo, mas está compartilhando de mãos dadas conosco desse momento, e temos certeza que nós conseguiremos sair melhores do que entramos nesse processo, porque nós precisamos ter sempre e olhar esse lado do meio copo cheio, né? Porque nós a cada dia mais precisamos ter essa resiliência, essa inteligência emocional e trabalharmos muito bem com as nossas emoções, especialmente com os nossos pequenos, com as nossas crianças que contam com a gente, com a nossa força nesse momento. Cara, nosso tempo lamentavelmente é curto. Se for falar aqui de educação, 2 temas que a gente pode passar o dia todo falando são saúde e educação, que sempre é bom falarmos e é algo que atinge a todos. Todo mundo tem uma criança, se não for dentro de casa, tem ali então um sobrinho, um neto, uma neta, que está nesse momento de pandemia, é claro, aprendendo, não talvez dentro de sala de aula, um pouquinho mais distante realmente, mas o ensino, ele mesmo assim acontece. Se não for de forma virtual, o pessoal tem levado, inclusive, esse material até essas crianças. E, por gentileza, retransmito aqui os meus parabéns a toda a equipe, a professores, toda a equipe pedagógica, que por trás das câmeras, digamos assim, está fazendo um trabalho aí grandioso nesse tempo aí de pandemia. Ricardo, suas considerações finais, e mais uma vez, obrigado por ter aceito nosso convite de falar de educação. Obrigado, Thiago. Eu que agradeço essa oportunidade, a vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, porque de fato, assim, o que eu quero dizer é que eu me sinto muito orgulhoso, agradecido mesmo a Deus, né? Porque se nós estamos aí bem de saúde, já é algo que nós temos que agradecer a Deus aí por estar nos propiciando um milagre que é a vida, né? Acordar de manhã agora, estar ouvindo a rádio, estar assistindo aí, conseguir, né, ter essa família próxima da gente, sempre que possível, mas então, realmente celebrar a vida, né, nesse momento de dificuldade, parabenizar a todos os envolvidos nesse processo. A gente vê uma união muito grande, uma responsabilidade nessa transmissão, porque do dia para a noite, o nosso professor ele teve que virar um youtuber, teve que se programar. Os pais também não estavam, né, preparados para esse momento, tiveram que se adequar e adequar sua vida a essa nova realidade. Mas, como a gente disse, não há nada mais importante do que a saúde das nossas crianças, do que a vida. Portanto, é isso o nosso trabalho nesse momento, preservação da vida em primeiro, em total prioridade, para que nós consigamos fazer tudo aquilo que é possível nesse momento também em relação às nossas crianças. Parabéns a todos e todas, e continuemos nesse caminho ao qual nós estamos trilhando, e dentro em breve temos a esperança de que nós conseguiremos nos reencontrar de maneira presencial. Meu muito obrigado. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.